Vamos abrir a palavra de Deus e vamos estar lendo o Novo Testamento inicialmente na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É uma partícula da igreja que estava em Corinto e a carta ficou então aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, e estaremos lendo o versículo 12. Está escrito assim: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim. Mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Eu vou ler uma vez mais, e dependendo a tradução que estão lendo, há uma pequena diferença no sentido da expressão. Então agora estarei lendo a tradução revista e corrigida, o mesmo texto. Coríntios, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Acompanhe aí. 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós lemos em duas traduções para ficar mais claro, para os irmãos poderem compreender. E isso ajuda a abrir a nossa mente para a compreensão da palavra, do ensino da mesma, e assim ela ficar dentro de nós e produzir fruto. Esse texto que o apóstolo Paulo deixou registrado, inspirado pelo Espírito Santo, assim é a Escritura de Deus, nos chama a atenção sobre as coisas da vida, a nossa rotina, no nosso dia a dia e assim por diante. E se nós formos examinar todo o texto e o contexto, nós vamos perceber a relação com as coisas possíveis no nosso dia a dia, de uso e costume, de alimentação, de bebida, entre outras coisas que têm a ver com a nossa vida. E eu quero destacar nesta noite um ponto e um assunto polêmico para muitas pessoas, mas para nós que estamos abertos à palavra de Deus como ela é, ao Evangelho restaurador de Cristo, à Escritura na nova aliança que nos resgatou para Deus através de Cristo, através do sacrifício no Calvário, ele nos orienta a falar claramente, ensinar, sobretudo, a palavra como ela é, porque o aprendizado da palavra vai nos ajudar a nos libertarmos cada dia mais e podermos também ajudar outras pessoas. Às vezes acontece de encontrarmos com alguma pessoa que ainda faz parte do sistema religioso, e aí eles consideram o culto de libertação apenas um culto que tenha um nome, um título, um cartaz dizendo
Culto de libertação, campanha tal. E às vezes pergunta, e lá na igreja, na congregação que o senhor faz parte, pastor Lindomar, está dirigindo uma partícula do rebanho do nosso Senhor? Isso já aconteceu aqui, já aconteceu em outros lugares, quando estávamos pastoreando em outra cidade. Eu digo, não, mas todo dia, todos os cultos, é culto de libertação. Mas como assim todo culto é culto de libertação? Porque a palavra é clara e diz, como por exemplo João 8,32, que é um dos nossos lemas aqui, e conhecereis a verdade. E a verdade, vamos dizer mais forte? João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então o conhecimento vem e traz libertação. Então está ligado a libertação ao conhecimento. O conhecimento não pode trazer benefício maior para nós do que a libertação. A libertação das garras do mundo, das garras de Belial, das garras do sistema religioso que nos engana, que nos tira do foco, que é o Calvário, que é o Evangelho, que é a porta da salvação. Nos tira o foco do amor ao próximo, como testificou nosso irmão William, ainda há pouco. Nos tira o foco de olhar mais para o ser humano, para as pessoas, e olhar para coisas. Então, o conhecimento é que vai trazer a libertação. O conhecimento da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, do Evangelho, do Novo Testamento, da Nova Aliança. A libertação não vem através de campanha. A libertação não vem através de cartãozinho ungido, de sabonete ungido, de martelinho, martelão, toalhinha, meia ungida, redinha, água que veio do Jordão, corrente de oração, que depois termina acorrentando as pessoas nessas campanhas, nessas correntes, fogueira santa de Israel, terra do Monte Sinai, tudo isso, entre outras coisas, pente santo para pentear o seu cabelo, meia ungida. Pense numa loucura, num absurdo, idolatria no meio, aspas, povo de Deus, povo evangélico, que até 15 anos atrás, 20 anos, quando falava ser evangélico, tinha uma diferença, tinha um impacto. Mas de 15 anos para cá, principalmente, o meu evangelho tem sido contaminado também por idolatria. E não pode falar do sistema religioso do segmento católico mais, porque também deixou entrar idolatria no meio evangélico. E isso é perigosíssimo, irmãos. Porque idolatria sempre foi, é e sempre será pecado, é abominação. Quem pratica idolatria, ou quem permite estar na liderança e permite no ensino, está conduzindo as pessoas à perdição, ao abismo, indo e levando. E a palavra de Deus é clara. Então aqui está dizendo, no texto inicial, que todas as coisas são permitidas, porque temos o livre-arbítrio, uma escolha. Mas nem todas convêm. Todas são permitidas, mas nós não podemos deixar de ser dominados por nenhuma delas. Então, o culto de libertação é todo culto que tem ensinamento da palavra do Evangelho, da palavra da Nova Aliança. Porque o conhecimento vem e nos liberta, nos tira as dúvidas, nos tira o engano e pode nos ajudar a estar mais firmes na palavra e nas promessas, no caminho correto, que é Cristo, no Evangelho revelado, e poderemos ajudar outras pessoas, primeiramente da nossa parentela, pessoas próximas, amigos, irmãos, onde congregamos, e todos os demais que tivermos oportunidade. Muito obrigado ao irmão que arrumou o som, melhorou mesmo. Deus continua abençoando. Então, note bem, a palavra que tudo pode, que algumas não convém, nós temos que ter claro numa balança de valores. Nós temos percebido em nosso tempo, ainda em nosso tempo, depois de mais de 100 anos, de uma maneira divulgada, falando nas praças, através de rádios, serviços de som e assim por diante,
já passa de 100 anos que temos ouvido falar e alguns de nós participado do anúncio do Evangelho, mas existem alguns dogmas que foram entrando no nosso meio e nós precisamos esclarecer isso para nos libertarmos continuamente. O processo de conversão e libertação é continuado na nossa vida, na vida do cristão. E alguns de nós que fomos contaminados pelo sistema religioso, nós precisamos ser descontaminados. Porque só estando descontaminados, com a mente livre, fora do cativeiro, como está em Lucas 4, a partir do versículo 18, nós poderemos ajudar outras pessoas. E existe pessoas, meus irmãos, preciosos de Cristo, que estão indo para o abismo porque foram jogados fora. São pessoas que estão querendo entrar na porta da salvação, que é Cristo, que às vezes quer congregar onde há o anúncio da palavra, mas pessoas que deveriam ensinar a palavra verdadeira como ela é, do Evangelho, não têm ensinado como ela é, e têm feito uma inversão de valores no que é mais importante. E nessa inversão de valores foi um fardo muito pesado sobre as pessoas e afastam as pessoas do caminho da salvação. Então a palavra dessa noite é nessa linha, para nós podermos ajudar outras pessoas. Quero ainda fazer uso de mais um texto que está no Evangelho do Nosso Senhor, escrito pelo evangelista João, no capítulo de número 8, o versículo 44. Os que puderem, confere aí, Evangelho escrito pelo evangelista João, capítulo de número 8, versículo 44. Os irmãos que não puderem, fiquem tranquilos, fiquem à vontade. Estão na presença de Deus como nós, estão ouvindo a palavra. Isso é importante. João 8, versículo 44. Está dizendo assim o nosso Salvador: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Olha essa palavra. É o nosso Salvador falando para um grupo de pessoas. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O nosso Salvador está falando para um grupo de pessoas e está afirmando, ao analisar o texto todo, o contexto, vamos perceber que está havendo uma discussão sobre os princípios mais importantes do ensino do projeto de Deus. E esse grupo, essa liderança, estava o questionando. E durante aquela demanda, entre aspas, do ensino, da discussão, do ensinamento, o nosso Salvador olha para eles e diz: vós sois filhos do diabo. E todos vós estão querendo satisfazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. E sabe quem são essas pessoas que o nosso Salvador está chamando de filhos do diabo, que não se firma na verdade, e que prefere seguir o engano e a mentira, que quem segue o ensinamento de Belial, do capiroto, do enganador, do pai da mentira, o final não é de bem-aventurança. Nosso Salvador o preveniu. Quem são eles? São pessoas, meus irmãos, religiosas. São pessoas que mantêm uma aparência de santão e de santona. Mas no fundo, na prática, não tem compromisso verdadeiro com a palavra de Deus, com o ensinamento do nosso Salvador. Na prática, eles não querem nem saber. Eles não querem ensinar e não querem que outros também ensinem a verdade, porque a verdade liberta. E o que o nosso Salvador estava fazendo naquela ocasião era isso, ensinando a verdade, e a verdade estava libertando multidões. Então eles ficaram indignados e começaram a perseguir, tentaram de todas as maneiras se calar, tentaram pegar ele em alguma coisa, mas não conseguiam. E quando
perceberam que não havia jeito de o calar e de achar alguma falha nele, o texto continuando no Evangelho vai chegar nisso, eles começaram a armar para matá-lo. Agora, trazendo para os nossos dias, quem são essas pessoas? E eu quero abordar um assunto que às vezes já aconteceu com algum de nós, às vezes ainda está acontecendo com um parente, com uma pessoa que a gente ama, com alguém da nossa família, parentela, ou um amigo, assim por diante. Por exemplo, na questão de vícios, é um tema que é pouco ensinado com clareza. E se pega muito, principalmente dentro do sistema religioso, a questão de quem fuma, por exemplo. Eu quero confessar para os irmãos que eu já fumei muito. Eu fumei durante 7 anos. E eu cheguei a fumar 2 maços por dia. 2 maços, naquela época, era em torno de 40 cigarros. Eu cheguei a fumar 2 maços por dia. Não fumo mais já há alguns anos. E segundo os entendidos dessa área, o tempo que eu já parei de fumar, os meus pulmões já se limparam daquele produto do cigarro que vai ficando no nosso organismo. Mas o fato de ter parado de fumar, olhe bem para a minha face, não me faz melhor do que ninguém. Só o fato de ter parado de fumar não quer dizer que o Evangelho entrou na minha vida. Só o fato de parar de fumar não quer dizer que eu já estou salvo. Porque não é só a questão do cigarro que é considerado, ou que nós podemos chamar de vício. Não é. Existem pessoas que é viciada em refrigerante. Existem pessoas que é viciada principalmente no refrigerante de cor preta. Existem pessoas que é viciada em futebol. Existem pessoas que é viciada em novela. Existem pessoas que é viciada em acompanhar moda. Não consegue viver se não acompanhar moda. Tira até da boca para comprar, para consumir o que está na moda, mesmo que não precise. Então existem vícios que nos fazem mal e existem vícios, entre aspas, que não nos fazem mal. Como assim, pastor? Se é um vício que tu consegue controlá-lo, como o texto que lemos inicialmente, tu consegue dominá-lo, não te atrapalha no seu orçamento do pão de cada dia, não te atrapalha no sentido da sua relação com a sua família, com as pessoas que tu ama, com o seu compromisso com Deus e assim por diante. Vícios como tomar refrigerante, fazer alguma coisa que às vezes para as pessoas é uma coisa que na opinião da outra pessoa é uma coisa ruim e péssima. Mas para ti não faz diferença. Tu não vai estar fazendo mal à sua família, tu não vai estar tirando o seu dinheiro que vai atrapalhar no pão de cada dia, assim por diante. Agora eu quero avaliar com os irmãos vão pensando comigo. E eu quero fazer alguns questionamentos que vai nos ajudando a abrir a nossa mente, para enxergarmos as pessoas ao nosso redor, vidas, almas, e colocar na balança. Hoje, por exemplo, existem muitos temas que poderíamos abordar, mas vamos ficar na questão do cigarro. O que é pior? Uma pessoa que fuma ou uma pessoa que é mentirosa? Uma pessoa que fuma, ela estará fazendo mal apenas para ela, fisicamente, e para quem estiver perto dela, que estiver inalando aquela fumaça. Mas uma pessoa que é mentirosa, que tem o hábito da mentira, ela faz mal para ela, para a família dela, e todos que relacionam com ela de perto ou de longe. Porque a pessoa que mente, tu não pode confiar nela. Uma pessoa que mente engana. Uma pessoa que mente, ela destrói relacionamentos. Uma pessoa que mente, ela destrói sonhos das pessoas. O que é pior? Uma pessoa, coloque na balança comigo, porque o sistema religioso coloca a questão do cigarro como algo terrível, ao ponto da pessoa não poder estar congregando, não poder estar em comunhão,
não poder ser colocado para fazer parte do memorial de Deus, não o chama de alguém que está salvo, de alguém que está em Cristo. Então coloque na balança o que é pior, uma pessoa que fuma, que só prejudica ele, fuma. Mas é honesto, é sincero. O que é pior, essa pessoa que fuma ou uma pessoa que é caluniadora, é desonesta? Uma pessoa que é desonesta, ela rouba o que é do outro. Uma pessoa que calunia, que é caluniador, que os antigos chamavam de pessoa que levanta falsos para os outros, essa pessoa destrói sonhos de moças, de rapazes, de homens e mulheres, ela destrói famílias. Uma calúnia pode destruir um ser humano. Uma calúnia a pessoa não fez e a outra vem e lança aquela palavra, aquela calúnia em cima de uma pessoa e diz que a pessoa fez o que não fez. Existe uma coisa que precisa ser esclarecido aqui, o seguinte: muita gente diz, mentira tem perna curta. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Existe mentira que tem a perna curta. Ela começa cedo, tarde, ela é derrubada. Porque quando a verdade chega, a mentira pode estar lá em fogo. Que a mentira é derrotada, é nocauteada pela verdade. Mas existe verdade, mentira que dura anos. Existe calúnia que dura anos. Enquanto essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, que foi caluniado, ele, Deus, sabe que é mentira, que é calúnia. Mas não tem como provar. Ainda não tem como provar. A verdade ainda não chegou para derrubar aquela calúnia, aquela mentira. E aquela pessoa sofre, chora, geme. Isso separa pessoas. Isso destrói famílias, destrói namoros que às vezes poderia construir uma história, um sonho bonito, uma família maravilhosa. Isso destrói casamentos. Isso destrói uma família toda. A calúnia destrói uma partícula de uma congregação. A calúnia é algo maligno, feito diretamente pelo pai da mentira, Belial, Satanás. Então o que é pior? Uma pessoa que fuma ou uma pessoa caluniadora? Vamos colocando na balança. O que é pior? Uma pessoa que fuma, o que é mais grave? Uma pessoa que fuma ou uma pessoa que é hipócrita? Que vale a pena lembrar o que é hipócrita. Que é uma pessoa hipócrita, uma pessoa que usa máscaras. Tem muitas máscaras para usar o tempo todo. Numa situação, uma máscara, uma outra. Então tem uma coleção de máscaras. Vou hoje a tal lugar. E põe aquela máscara. Maravilha. Uau. Uau. O espírito pavão. O espírito pavão. Uau. Aí aquela cara, pô, maravilha. A pose. Está podendo. Mudou o cenário, troca aquela máscara. Parecendo pode embarcado. Nossa, uma ilha. Sério, quem não conhece? Meu Deus. Que pessoa séria. O que é aquilo? Uau. Uau. Saiu daquelas outra máscara. Pessoa trata e não cumpre. Pessoa não tem palavra. A pessoa está contigo, é de um jeito. Você, nossa, que coisa, que maravilha. Às vezes até a fala é boa. Virou nas suas costas, pode preparar, companheiro. O punhal vem, mas vem até o 3. E fingindo, congregando, da rua de Santão, nossa, mas aquele pastorzão, que traz, mas que é uau! Aquela irmã missionária, profeta, profetiza, porque não tem mulher profeta. Profeta é homem. Mulher profetiza. Meu Deus, aquela irmã, aquela é do tal do reflexo. Mas é hipócrita. Engana, tem coragem de caluniar, separar as pessoas, maldizer, máscara. Ó, sai nas costas, ó. E tome-lhe chicote, tome-lhe punhal. Pega 2 vezes. Pega 2 vezes, sem dúvida. Sem dúvida. Peca lá enganando, na hora da reunião, na hora que está na congregação, no templo, e depois também por trás. Escute bem uma coisa aqui, meus irmãos. As pessoas que mentem contigo, falando de outras pessoas, mascarada, hipócrita, quando tu virar as costas, vai ser tu e vai ser eu, debaixo do punhal dele. Não adianta confiar. Junta com a gente aqui e máscara e punhal nos outros.
Quando virou as costas, vai falar de nós. É desse jeito. Sou hipócrita. Cuidado. E tem, entre aspas, no nosso meio. No nosso meio onde? No meio chamado evangélico, povo de Deus, povo, aspas, santo, tal. Então tem que ter cuidado, porque só o fato da pessoa dizer assim, eu estou em comunhão, sou evangélico, sou gospel, uau, cuidado, não vai nessa não, não vai nessa não. Aguarde, observe os frutos, porque quem diz quem é e quem não é, quem tem e quem não tem compromisso com Deus, é os frutos. Mateus 7, versículo 20, que está escrito, pelos frutos. Os discípulos perguntando ao nosso Salvador, como é que nós vamos conhecer, como é que nós vamos saber quem é e quem não é? Ele disse, pelos frutos, os conhecereis. Então, note muito bem, existem pessoas, meus irmãos, que foram jogados fora por causa de cigarro, porque fuma. E eu quero dizer para os irmãos olhem bem para a minha face, e eu vou falar isso com temor e tremor, com respeito e o cuidado e o zelo pela palavra do Evangelho que pesa sobre meus ombros. Tem o Espírito Santo que te sonda, me sonda também. Eu não posso pregar diferente do que eu creio, e não posso pregar diferente do que está escrito na Nova Aliança. Entenda bem uma coisa, os irmãos não viram até esse momento. E tem irmãos que estão caminhando com a gente desde o começo dessa obra missionária. Tem irmãos que nos conhecem há anos. Os irmãos não viram e nem vai ver o pastor Lindomar pregar contra o cigarro em primeiro lugar, dá mais ênfase como o sistema religioso faz do que contra a mentira, do que contra a hipocrisia, do que contra a pessoa que é caluniador, do que contra a pessoa que é adúltero, uma pessoa que é idólatra, uma pessoa que é feiticeiro. Porque antes de falar de cigarro, nós precisamos olhar para a palavra e ver o que realmente faz mal. Vamos abrir o livro de Deus aí em Marcos capítulo 7. Meus irmãos, se não tiver marcado na sua escritura, marque essa passagem. Decore essa passagem. Deixe esse ensinamento do nosso Salvador dentro da sua alma, na sua mente, marcado aí, escreva. Põe um destaque aí, porque isso faz muita diferença. Antes de ter o conhecimento próprio da Escritura, do projeto de Deus, eu sofri muito por falta de conhecimento também dessa passagem. Marcos capítulo 7, versículo 15, e depois vamos seguir aí no texto. Note bem o que está dizendo o nosso Salvador. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Desce mais um pouco no texto aí, na mesma sequência, um pouco mais embaixo, seguindo aí no versículo 18, está dizendo assim: e ele lhes disse, assim também vós, sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, no sentido ser humano, isso contamina o homem, porque do interior do coração do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Vai dar a lista aí agora do que contamina. Agora vai dar a lista aí do que é pecado. Vai observando aí. Do interior do coração saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam os homens, no sentido do ser humano. Quem está falando aqui não é o padre. Quem está falando aqui não é pastor. Quem está falando aqui não é o Papa. Quem está falando aqui não é o presidente das convenções. Quem está falando aqui não é a presidenta da nação. Quem está falando aqui não é a rainha da Inglaterra. Quem está falando aqui não é o Obama, que é atualmente considerado
o mais influente do mundo, no sentido de poder bélico político, quem está falando aqui é o meu e o seu Salvador. O que está falando aqui é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Quem está falando aqui é aquele que é, aquele que pode, aquele que faz a diferença, aquele que a palavra dele faz a diferença e é eterna, dura para sempre. Então aqui está a lista, e observe que nenhum lugar aqui tem cigarro. Como é que eu posso condenar uma pessoa que está fumando, que faz mal só para ele, e deixo de condenar, deixo de pregar antes de falar de cigarro? Eu preciso falar isso aqui. Antes de eu ficar apontando o dedo para a pessoa e dizer, você não pode vir, você não pode fazer parte, você está fora, porque tu é um viciado em cigarro. E às vezes eu mesmo sou viciado em refrigerante, em futebol, em novela, em moda, entre outras coisas. Big Brother, café, eu também descobri, mas eu sou viciado em café. Eu confesso, eu sou. Irmão, se eu passar sem tomar café a metade do dia, meu humor já vai mudando. É verdade. Não tô bom, não. Já vão ficando parecendo pode marcar, sério. Aquela dorzinha de cabeça começa. Eu posso estar até bem, né? Mas é vício. Agora nós temos que saber separar o vício que faz mal, que detona, e vícios que são controláveis. Eu posso viver com o meu vício do café. Não prejudica meu orçamento, não tira o pão da minha mesa, não maltrato minha família, etc, etc. É diferente de um vício como um vício do crack, da cocaína, entre outros. Por quê? Porque esse é um vício claro e notório, que, além dos entendidos dessa área humana dizerem que isso destrói a pessoa, nosso irmão testificou aqui, agora há pouco, que viu uma pessoa que aparentemente consumia essa droga mais pesada, esse vício mais pesado, a pessoa jovem, cronologicamente, nós temos 3 idades. A idade física, a idade cronológica, está no documento, e a idade mental, psicológica. A idade cronológica está no documento, ninguém discute, está ali e pronto. A idade psicológica é maturidade, que nós somos, que nós temos conhecimento. Você percebe quando conversa, troca ideia e tal, você percebe. E tem a idade física, a idade aparente. Essa idade física acontece esse grande prejuízo quando a pessoa tem esse vício mais pesado. Detona, a pessoa jovem, cronologicamente, está com a aparência de vovô e de vovó. Então, meus irmãos, antes de apontar o dedo e querer acusar uma pessoa que fuma, e estou falando de fumar cigarro comum, desse cigarro que é liberado e permitido pela Constituição que qualquer mercado tem para vender. Antes de eu querer condenar uma pessoa dessa, eu preciso refletir, eu preciso pôr na balança, e eu preciso falar isso aqui. E a maioria dos lugares onde tenho andado, onde já andei, os meus colegas pastores, professores de escola dominical, eles batiam mais em cima de cigarro do que na mentira. Uma pessoa não poderia batizar, eu vi, ninguém me contou. E algum sistema religioso nem pode batizar se estiver fumando. Não, outro sistema religioso não pode batizar se comer carne de porco. Pensa um negócio desse. Eles pregam um Salvador que precisa de ajuda. A pessoa não pode comer carne de porco porque ela não pode ter sal. Sistema religioso. E abrindo em Colossenses 2. Abra aí e confira comigo. Colossenses 2. Aleluia. Acha a referência para nós aí, irmão Lindomar Filho, irmão Felipe, por favor, que nós lemos semana passada em casa, para lermos sobre isso. Colossenses capítulo 2, acha aí o versículo 16 e 17, confere para nós aí. Então, o que eu vi acontecer e ainda acontece em certos lugares? Não pode batizar se comer carne de porco. Não pode batizar se estiver fumando. Porém, note bem, pode batizar sendo mentiroso. Eu conheço, ninguém me contou. Pode batizar sendo caloteiro, nome no SPC, um caloteiro, um picareta, ele e ela, dá calote no comércio todo. Eu conheço, ninguém me contou. Tu chega em certo lugar, ainda mais cidade pequena, nós já moramos no interior, você sabe que todo mundo conhece todo mundo. Vai passando aquele rumo, aqueles, né? Aqueles irmãos, santão obreiro, pastorzão, aquela irmã cheia de carga, aquela santona. Sabe o que é o modelo, né?
roupão, cabelão, palitozão, linguão. Dom de linguão. Nós temos que ser anti esse dom, antidom de linguarudo, linguão. Então, observe bem, lá no templo, nossa, meu Deus do céu, mas é maravilha demais. Quando sai lá fora, o nome é igual uma pocilga. Caloteiro. Os pessoal do comércio, olha que vê, fala assim, ó, já olha um pro outro. Fala assim, lá vem. Já marca aí na ficha. Crédito fechado, lendo nada. Só as fotos. Vai passando lá. Se for para ser crente, igual aquele irmão, igual aquele pastor, igual aquele obreiro, igual aquela irmã, igual aquele... Deus me livre. Aquele lá, pelo amor de Deus. Por quê, mano? Calote não paga ninguém. Compra e não paga, mente. E pode batizar, sendo caloteiro. Pode batizar no sistema religioso, sendo hipócrita. Eu conheço. Gente que tem 3, 10, 12, 20 caras, 30 caras. E pode batizar. Agora coloque na balança. Ponha na balança, porque o nosso Deus é justo. E Ele vai nos medir segundo a palavra, segundo o que está escrito. Vamos lá então, Colossenses 2, 16, 17, essa referência. Pode ler, meu irmão Lindomar Filho. Leia aí. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quantos ouviram a palavra lida aí com clareza? Quantos? Pode dar um aleluia bem forte? A palavra está dizendo claramente: ninguém vos julgue, ninguém vos critique por causa de comida, por causa de bebida, por causa de dia de sábado. O que come, o que bebe é a questão pessoal de cada um. Deve haver o domínio próprio, um cuidado, um zelo, porque tudo demais está escrito, tudo em demasia destrói. Comer demais faz mal, beber demais faz mal. E outro sistema religioso por aí fica falando e condenando as pessoas também por causa de sábado. Se não guardar o sábado, segundo ele, vai para o inferno. Pense num salvador fraco, o que eles pregam. Precisa de eu guardar o sábado para ser salvo. O outro eu preciso, não posso comer carne de porco. Então, irmãos, são muitos enganos. E o nosso Salvador está dizendo que esses, nós lemos aí em João 8,44, esses tais são filhos do diabo. Por quê? Ao invés de falar o que a palavra ensina, ao invés de pregar e mostrar o que realmente é pecado, segundo está escrito no Evangelho, no Novo Testamento, na Nova Aliança que é para nós, não, ele fica pregando dogmas, ele fica pregando coisas que foram inventadas, outros pregando coisas da Velha Aliança, do Velho Testamento, no sentido de lei, que foi abolido por Cristo, Cristo cumpriu, acabou. Velho Testamento no sentido de lei não existe mais para ninguém que queira receber o nosso Salvador. Os que ainda, aspas, devem cumprir o Velho Testamento no sentido de lei, são os israelitas, filhos de Abraão genealogicamente, que não receberam o Salvador. Então eles precisam continuar cumprindo lá, para então estar dentro da promessa que se cumprirá no que Deus prometeu a Abraão, no Gênesis, e depois vai cumprir na guerra do Armagedon, quando Israel estiver sitiada. Então lá será alcançado 144 mil naquela ocasião. Para nós é a graça, Novo Testamento, Nova Aliança, em Cristo. Porque para nós gentios, que não somos filhos de Abraão, genealogicamente, não somos judeus e judias, nós não tínhamos espaço. Não tinha vez. Então entenda bem, meus irmãos. Aqui nós vemos na palavra o que faz mal e o que contamina. A lista do que é pecado. E o sistema religioso ensina contrário a isso. E quando está ensinando contrário a esses filhos do diabo, quem está dizendo que é filho do diabo? Filho do diabo é o pastor Lindomar? É o nosso Salvador. Está escrito. Foi ele que falou. João 8, 44. São filhos do diabo. Porque eles apertam tanto a porta que nem eles vão nem deixam os outros irem. São cegos guiando cegos. Ambos cairão na cova, no abismo.
Então, meus irmãos, nós precisamos ter isso claro na nossa mente, todos nós, para nós podermos ajudar outras pessoas. E se os irmãos conhecerem alguém que tem dificuldade nessa área do cigarro, ou qualquer uma outra, diga a eles, vocês têm espaço onde nós congregamos. Pode ir lá. Tem um pastor lá, servo de Deus, que não é dono do rebanho, que sabe que o rebanho é de Cristo, não é dono da igreja, a igreja é dele, que está lá lutando com a sua família para ajudar as almas, as pessoas a encontrar a libertação completa e verdadeira no Evangelho. Pecado é o que o Evangelho diz que é pecado. E o que não é, nós não vamos dizer que é, nós vamos desmentir. Porque a palavra verdadeira do Evangelho que nós temos o dever de pregar e ensinar, enquanto líderes, enquanto pastores, enquanto servos e servas de Deus que ensinamos, nós não devemos só pregar a verdade, mas além de pregar a verdade, também desmentir as mentiras. Além de pregar a verdade, desmentir a mentira, porque a mentira leva muita gente para a perdição, irmãos. Há 2, 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, então, meus irmãos, pessoas eram mandadas para o inferno porque cortavam o cabelo. Homens eram mandados para o inferno se usassem bermuda. Homens eram mandados para o inferno se praticassem esporte. Mulher era mandada para o inferno por esses líderes religiosos que não pregavam o Evangelho porque fazia depilação, a higiene pessoal. Era mandado para o inferno porque usava um brinco. Um rapaz usasse uma corrente, igual eu uso de vez em quando, um anel diferente e tal, era mandado para o inferno. Uma mulher andar de bicicleta, era mandado para o inferno. Se tivesse televisão, Deus me livre, aí era o fim do mundo mesmo. Uma mulher usar calça comprida, para ele já estava no inferno. Pense num negócio desse. E não tem isso na Escritura, não tem isso no Evangelho. Coca-Cola, pessoa, segundo eles, foi mandada para o inferno porque tomava Coca-Cola. Pense um negócio desse. E não tem aqui escrito, e muita gente ainda, nos nossos dias, tem sido jogado fora por causa de cigarro. Eu conheço um irmão que estava na igreja que eu estava, em Goiás. Sim. Que ele aceitou Jesus, só que ele ainda fumava. Sim. Aí ele saiu da igreja porque não aguentou as pessoas ficar apontando, criticando. Aqui, o nosso irmão lembrando de um fato que nós presenciamos. O irmão veio congregar, lutando, querendo se arrumar, isso é com o tempo. Porque a questão de cigarro, a pessoa está fazendo mal, é para si mesmo. Eu parei de fumar por isso. Porque eu entendi que me fazia mal. Não tem nenhum benefício. Agora, eu não vou ficar empinando o nariz com espírito de pavão, dizendo, eu sou melhor, eu estou podendo, eu não fumo. Não adianta não, soberba. Sou muito mais estar com o irmão, com a irmã que fuma e vai deixar de fumar quando sentir que é a hora, que é o momento e assim por diante, do que estar com o irmão, com a irmã que é hipócrita, caluniador, mentiroso, mentirosa, hipócrita. Você está entendendo? Está entendendo, meus irmãos? Então nós devemos ter isso claro para ajudar outras pessoas. Aqui tem vaga. Aqui tem vaga. Pode vir. Aqui tem. Porque nós vamos seguir como está escrito no Evangelho. A maioria dos líderes, meus irmãos, não prega mais o Evangelho. Muitos nem conhecem o Evangelho. E os poucos que conhecem não têm coragem de pregar. Porque estão presos no sistema religioso e se eles pregar a verdade e desmentir a mentira, eles perdem a posição deles. Eles estão perseguidos lá dentro e é jogados fora. Mas você pode falar isso não. Porque, você tem que olhar também a cartilha aqui, tem que olhar o nosso estatuto. Não, mas aqui o Evangelho está dizendo a palavra, o Novo Testamento. Eu preciso pregar, está escrito que se eu não pregar igual está aqui, o sangue deles vai ficar sobre o meu sangue, sobre meus ombros, minhas mãos, e eu vou ter que prestar conta. Não. Aqui não pode. Aqui você tem que pregar segundo o estatuto, a cartilha nossa. O Evangelho no Novo Testamento é assim, bem de lado, é algumas coisas, só algumas. Enganadores. Enganadores. Filhos do diabo, está dizendo o texto. Partindo para a conclusão, abra sua escritura em Apocalipse. Apocalipse significa revelações, o livro das revelações. Vamos ver. Os irmãos já têm aprendido aqui e vamos decorar. Põe essa passagem na sua alma, na sua mente. Marque aí na sua Bíblia. Decore, grave essa passagem também. Apocalipse 22,
nós vamos ver a lista dos que vão para o inferno, a lista dos pecados que levam as pessoas para o inferno. Apocalipse 22, verso 15, e Apocalipse 21, verso 8. Marque, decore, deixe dentro da sua mente, isso vai poder ajudar tu, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu irmão, sua irmã, as pessoas que tu ama. Essa passagem também vai ajudar, tu vai ajudar muitas pessoas a sair do caminho do inferno, tu vai ajudar muitas pessoas a se libertarem, pessoas que foram jogadas fora por pastores sem compromisso, por cães gulosos, mercenários, por enganadores que só querem as ovelhas para tirar a lã, para tirar proveito próprio. Esses enganadores que jogam as pessoas fora, eles vão ser desmascarados agora pelo poder da palavra, como está escrito. Vamos ver a lista de quem vai para o inferno, segundo a prática desses pecados. O que é que vai dizer? Vai dar a lista agora. Nós vimos lá em Marcos 7, o que é pecado, o que contamina o homem. Nós vimos. Agora vamos ver a lista que o nosso Salvador, revelando a João, ele vai dar a lista agora. De quem vai para o inferno, quem pratica isso aqui vai para o inferno. E preste muita atenção e compare com o que o sistema religioso fala e com o que nós estamos pregando, na palavra verdadeira, mentira, mentira, e como é que às vezes disseram para nós há muito tempo, e como é que a palavra diz. Vamos lá. Aleluia. Primeiro, vamos ler Apocalipse 22, verso 15, depois eu vou passar para 21, verso 8. Na sequência. Ficarão de fora de onde? Do céu. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães, pastor Lindomar? Entre outras passagens está em Isaías 56, versículo 11. Os cães são falsos pastores, falsos líderes. Lá está escrito, eles são cães gulosos, que nada sabem da palavra, do projeto de Deus, e que só querem as ovelhas do seu bel prazer, a gordura e a lã. E lá no texto diz, eles são pastores. E há outras passagens também. O apóstolo Paulo também escreveu sobre eles. Observe bem, ficarão fora os cães, os falsos pastores, os enganadores. Ficarão de fora os feiticeiros. Ficarão de fora os que prostituem. Ficarão de fora os homicidas. Ficarão de fora os idólatras. Ficarão de fora qualquer que ama ou comete a mentira. A lista continua, Apocalipse 21, verso 8. Ficará de fora os tímidos. Tímidos aqui, no original significa covarde. Pessoa que age com covardia, que não tem coragem de pregar a verdade, não tem coragem de desmentir a mentira. Ele não ajuda as pessoas com a verdade. A maior prova de amor que nós podemos dar para outra pessoa, com o nosso semelhante, é ensinar e dizer a verdade, desmentir a mentira, ajudar essa pessoa a encontrar o caminho da verdade. E o único caminho da verdade é Cristo, segundo está João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém meu Pai senão por mim. Continua a lista. Enquanto aos covardes ficarão de fora, ficará de fora também os incrédulos, ficarão de fora também os abomináveis. Aqui nos abomináveis nós precisamos de uma mensagem toda para explicar, porque é muita coisa. Todos que praticam abominação entram nesse grupo aqui dos abomináveis. Ficará de fora também os homicidas, ficarão de fora também os fornicários, ficarão de fora também os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os mentirosos. Todos estes, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. No inferno. Aí a lista, a palavra de Deus. Não importa se tem cargo, se é obreiro, não importa se é pastor, não importa se é missionário, não importa o cargo que tem. Se praticar isso aqui e não se arrepender, não consertar com Cristo, é inferno. E tem muita gente no nosso meio, entre aspas, nosso meio, chamado evangélico, chamado povo de Deus, tem muitos que praticam muitas dessas coisas aqui, ó. Macumba evangélica. Um dia desses nós vamos falar sobre isso aqui. Macumba evangélica. Evangelho, eu vou fazer uma campanha, Deus vai te pesar a mão. Tu vai ver. Macumba evangélica. Macumbeiros ficarão de fora. E eu conheço muitos assim. Sabe? Ficarão de fora. Idólatras no nosso meio. Nosso meio chamando o povo de Deus. O camarada está sendo idolatrado. Está sendo aplaudido, honrado, glorificado. Tem alguns, me dá sua gravata, me dá um pouquinho do seu suor. E o enganador hipócrita, mercenário, ao invés de ensinar as pessoas, os apóstolos ensinaram, quiseram adorar e falou, não me adore, só um adorará. O Todo-Poderoso está no céu. O apóstolo João quis adorar um anjo verdadeiro do céu. Falou, não faça isso. Só um adorará. Só um. Idolatria.
Então, amados e preciosos de Cristo Jesus, por hoje, fiquemos com essa palavra. Vamos de pé, agradecer a Deus. Aprendemos hoje o que é pecado. Segundo o Evangelho, está aí. O que contamina, está aí. E a lista dos pecados, a prática que leva as pessoas para o inferno, está aí a palavra. A partir de hoje, nós estaremos mais conscientes, mais libertos e poderemos ajudar muitas outras pessoas. E termino dizendo, conhecer alguém que estiver fumando, pode dizer, venha para cá. Pode vir fumando, sem problema nenhum, venha para cá. Fumando, antes um fumante sincero do que um não fumante hipócrita. Antes um fumante honesto, que compra e paga, que tem um bom testemunho, tanto de dentro quanto de fora, como está escrito, do que um não fumante caloteiro, enganador. Louvado seja o nome do Senhor. É melhor um fumante que tem uma cara só, é sisudo em palavras, se ensina ou não, do que um não fumante que usa muitas máscaras. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, ó todo Criador. Nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor continua nos ensinando. Ó Deus, aumenta o nosso amor pelas almas. Ó Deus, aumenta o nosso amor pelas almas. Ó Deus, não permita que nós ensinamos dogmas. Não permita que nós ensinamos nunca, jamais, Senhor, engano do sistema religioso. Ó Deus, nos liberte cada dia mais. Multiplica o nosso amor pelas almas para ensinarmos a verdade como ela é. Para falarmos, ó Pai, como está escrito no Evangelho, na Nova Aliança do Novo Testamento, na graça que o Senhor nos salvou. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor enviou o ungido. Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, o nosso Salvador. Muito obrigado, ó Deus. Oh Deus, eu fico pensando, uma pessoa como eu, tão miserável, tão pecador, o que seria de mim se não fosse a tua misericórdia? O que seria de mim, Senhor, se não fosse a sua graça revelada? Oh Deus, muito obrigado. Aqui tem pessoas, homens e mulheres, moços e moças salvos, que foram alcançados, que estão cada dia mais libertos em Cristo. E nós, Senhor, queremos ajudar outras pessoas. Capacita cada um aqui. Oh Deus, aqui há homens e mulheres, moços e moças, que são o João Batista de hoje, que são, ó Pai, as Déboras de hoje, que são, ó Pai, as mulheres missionárias como que ajudaram o apóstolo Paulo, que são, ó Pai, jovens corajosos como Gideão, que são como foi Estevão, prontos para dar a vida pela causa. Ó Deus, nos capacita cada dia mais para estarmos unidos, amarmos de verdade, pregarmos de verdade, nos darmos a mão e seguir unidos e firmes na palavra do Evangelho, pregando sem engano, pregando sem dogma, amando as pessoas, amando as almas, porque mais importante, Senhor, são as pessoas. Mais importante são as almas, porque todas custaram o mesmo preço no Calvário. Sela a tua palavra em nós. Receba agora cada um aqui presente. E quem está ouvindo pelo serviço de som, quem vai ouvir pela internet, nas rádios, quem vai ouvir através dos CDs que estão distribuídos gratuitamente, quem vai ouvir através de todos os meios de comunicação, receba algo do céu agora. Receba algo da parte de Deus agora, para a sua vida, na área que tu careça, na área sentimental, na área do casamento, na área financeira, na área espiritual, na área do renovo da palavra. Receba agora algo do céu, de Deus, e multiplique para a sua vida e todos os seus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, juntamente com o amor de Deus, nosso Pai, seja conosco e toda igreja de Deus na terra, não somente agora, mas para sempre. Todos dizem amém e amém.